Atelier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio aqui no The Borba Cast. Hoje vou conversar com o Gustavo Mini, integrante da banda Valverdes, também professor, cara que trabalha com estratégia digital, e vamos falar sobre tudo isso, sobre cultura pop, sobre paternidade, enfim, coisas que estão relacionadas com a nossa vida, né? Ou com a vida do Gustavo. Então, dando as boas-vindas a ele aqui ao podcast. Tudo bem, Gustavo? Vamos Tudo conversar? bom, Mauro? Prazer a gente estar aqui, como eu te falei, né, quando a gente estava trocando uns áudios ali, eu sou, assim, audiência antiga tua, né, desde a época da Hora do Rush, na Ipanema, né, e, enfim, muito já te escutei na vida, assim, então, super prazer, assim, conversar contigo, assim, estou muito feliz. Ah, que legal, cara. Isso já cria uma ponte, né? Essa Sim. já tem uma referência, assim. Mas, enfim, vamos começar sobre as tuas atividades aí, né? Tu é Head de Estratégia da DZ Studio, que é uma agência que trabalha com estratégias digitais. Então, imagino que muita coisa com publicidade também, né? Sim, é uma agência, né, a gente chama de uma agência digital, né, a DZ. Ela nasceu em 2005, né, a gente brinca até que nasceu na mesma época do YouTube, né. Hoje em dia, né, se diz, o clichê diz quando era tudo mato, né, na verdade já tinha ali 10 anos de internet comercial no Brasil, mas, por exemplo, a gente ainda não tinha toda essa onda mais intensa das redes sociais, né, isso estava recém começando, não existia Facebook, era outra internet, né? A DZ surgiu como uma produtora de sites, né? Era principalmente o que se fazia na época, quem tinha, né, algum tipo de empresa de comunicação digital. E ao longo dos anos foi evoluindo, né, até se tornar o que a gente chama de uma agência digital full service, né? A gente tem praticamente todo o escopo do digital, né? A parte de estratégia, a parte de mídia, a parte de criação e também a parte de desenvolvimento de sites, né? Eu estou na DZ desde 2013, né? Eu não sou um dos fundadores, mas me sinto quase como se fosse, porque é um lugar diferente, super bacana de trabalhar, que atua na área da comunicação digital. E como é que tu chegou nesse assunto assim do digital? Como é que tu te interessou por isso a ponto de estudar e trabalhar diretamente com isso, Gustavo? Eu cheguei por vias tortas, mas a ver né, com o nosso tema em comum, que é o tema da música e da cultura, né? Porque o meu primeiro acesso à internet, né, foi em 96 ou 97, quando eu trabalhava numa agência chamada MPM Lintas, né, que a MPM foi inclusive uma das grandes agências, foi a maior agência do Brasil nos anos 80, né, e ela era aqui de Porto Alegre. E eu estava trabalhando na MPM Lintas já na última fase, quando ela foi comprada por uma multinacional, né, chamada Lintas. E tinha um computador na agência com acesso à internet. Só um computador, né? Nós éramos, sei lá, 30, 40 pessoas tinham um computador e eu, né, interessado nessa novidade, comecei a usar esse computador fora do horário de trabalho, né? Porque era um computador primeiro de uma pessoa que era da área de planejamento, né? Depois tinha também uma secretária, tinha um computador com acesso à internet durante vários anos. Era isso que tinha. Eu entrei lá e comecei a furungar, comecei né, a vasculhar, comecei a entrar na época, sei lá, chat do Terra, fiz o meu e-mail, né? Enfim, fui explorando o que a internet tinha para oferecer, os buscadores da época, né? Que não existia o Google, existiam outros buscadores. E para encurtar, né, alguns anos de história, eu acabei entrando numa lista de e-mails chamada Indie Brasil, né, que era uma lista que tinha centenas de pessoas do Brasil inteiro interessadas em música independente, né. Depois ela veio se tornar uma outra lista chamada Pop List e assim, pessoas que estavam nessa lista depois foram pessoas que ajudaram a fundar ou a desenvolver a gravadora Trama. O Adriano, do Cansei de Ser Sexy, estava nessa lista também. Jornalistas como o Fábio Bianchini, né, Fabiana Carvalho, enfim, vamos dizer assim, o povo do independente do Brasil estava nessa lista.
E essa foi minha porta de entrada para a internet, foi essa lista que, inclusive, para, né, para a banda, né, que eu toco, né, que é Valverdes, abriu também todo um outro espaço para a gente tocar ao redor do Brasil, porque a gente se conectou com jornalistas, produtores e fanzineiros de todo o Brasil. A gente fez uma rede de conexões que no final dos anos 90, no início dos anos 2000, né, acabou permitindo que a gente tocasse em tudo quanto é festival e bar, e eu brinco nos garagens herméticas do Brasil inteiro. Né, isso surgiu muito por conta dessa lista. E foi a minha conexão durante muitos anos, a minha conexão com a internet, com o digital, foi através da música. Fosse pelas listas de e-mail, né, com jornalistas, fãs, produtores, fosse depois quando começaram a surgir os primeiros blogs, né, então o Alexandre Matias, né, que também é jornalista do Trabalho Sujo, em 99 me convidou para escrever num site que ele criou chamado 1999. Né, na época eu também estava envolvido com fanzine, eu escrevia contos, escrevia resenhas, então passei também a colaborar em alguns sites independentes. E em 2004 ou 2005 eu comecei meu blog chamado Conector, que também era uma época muito fértil para blogs, né? Onde a gente tinha uma audiência orgânica bem interessante, sem precisar ficar fazendo newsletter ou fazendo campanha em redes sociais. E esse blog acabou se juntando com outros blogs, né? O Conector, eu me juntei junto com o blog do Alexandre Matias, Trabalho Sujo, com o Mau Humor do Arnaldo Branco, né? Cartunista e roteirista, hoje roteirista do Greg News, e com o Urbe do Bruno Natal, que depois montou o Queremos, né? E hoje tem o podcast resumido. A gente abriu um consórcio de blogs, que depois veio se tornar um portal chamado O Esquema, que chegou a abrigar até 30 blogs de designers, jornalistas, como Ramon Vitral, do Vitralizado, Camilo Rocha, né? Enfim, tinha muita gente envolvida nesse projeto do Esquema. Então, aí eu já estava levando um pouco desse conhecimento, dessa experiência para dentro das agências onde eu trabalhava, né? Mas meu envolvimento com o digital começou na cultura e na música, e depois eu acabei incorporando isso no meu trabalho com publicidade. Bom, só alguns nomes citados aí já tem uma boa base, né, de pessoas que atuam, que escrevem, que criam coisas, né, no Brasil inteiro. Então, construir um bom alicerce, digamos assim, né, para essa área. E enquanto tu falava, eu estava tentando lembrar ali daquele período quando a gente começou a conectar com a internet, né? Tinha um provedor que era ligado ali à URGS, eu acho, que foi um dos primeiros. Sim. Que foi o que eu acessei, assim, não lembro agora o nome da Vortex, não era Vortex? Não. Não, era parecido com isso. O Vortex era a O gravadora. servidor da URGS, né? Tem a gravadora também. A gravadora dos replicantes, né? A loja dos replicantes. E aí tinha o Futuro é Vortex. Agora, teve o VRS, né? Bem no início tinha também. Tinha o VRS, sim. E essas coisas são hoje já pré-história né, do acesso à internet, né? E que nem faz tanto tempo assim. Mas, enfim, aí a tua vida se desenvolveu nesse meio assim da criação e da publicidade. E como é que surge a banda? Paralelo a isso, tu ia aprendendo a tocar e tinha planos de fazer uma banda? Como é que surgiu a Valverdes? A Valverdes é filha, assim, né? A Valverdes surgiu na efervescência do início dos anos 90, em Porto Alegre e no mundo, né? Então, a gente montou a banda, né? Falo por mim, mas acho que também posso falar pelos meus parceiros da época, assim, que da época só tá o Marcos Rubenich, que é o baterista, né? Mas a gente montou muito por aquele momento de efervescência que surgiu quando a gente tinha, por exemplo, os shows das segundas-feiras no Porto de Elis, né, que o Egisto produzia, e que uma das bandas que mais tocava né, ali no Porto de Elis era a Ultraman. Né? Então a Ultraman passou a fazer uma série de shows. A Ultraman tinha quase que uma residência, né, onde eles faziam shows, eles e uma banda chamada Lords também, né, uma banda de rap misturado com rock. Eles tocaram junto com o Yo Rodelic, né, também, que era uma banda de funk rock. Eu acho que eles eram do Rio de Janeiro, se não me engano, de São Paulo. Mas tinha um caldo cultural muito, muito rico, né, no início dos anos 90 em Porto Alegre, muito particular
daquela época um pouquinho diferente do também rico cenário dos anos 80, né? Então teve aquela geração 80, da qual eu fui fã, TNT, Engenheiros do Havaí, Garotos da Rua, Replicantes, né? Mas quando chega os anos 90, vem uma onda nova, né? Ultraman, Lords, pouco depois Graforrea Filarmônica, né? Surge o Garagem Hermética, que também desloca um pouco o eixo da noite da Oswaldo Aranha para Barros Cassal, e ali surgiu né, tinha uma espécie de comunidade que tinha uma particularidade em relação, né, à comunidade e à estética dos anos 80, né? Porque a gente era uma turma vinculada mais à estética da MTV, né, a estética do grunge, do funk metal, né? Se a gente pensasse numa linha evolutiva simplificada, a gente tinha assim Guns N' Roses, depois Faith No More, Chili Peppers, e um pouco depois veio ali Nirvana, né, na esteira também de uma série de outras bandas alternativas que começaram a despontar, né, como o Pixies, que fez essa transição. Então a gente surgiu no meio desse caldo, né? Então era aquela coisa da explosão do grunge, da volta, né, de uma estética mais alternativa no mainstream, e aquela comunidade que surgiu em torno do Garagem Hermética, né? A gente fez parte dessa onda. Eu estava entrando na faculdade também, um pouco depois começando a trabalhar, então foram coisas paralelas, assim, né? Naquela época meio que montar uma banda era uma das poucas atividades que a gente podia fazer, né? Hoje em dia as pessoas abrem startups, fazem criam games, né, ou fazem perfis de redes sociais. Naquela época era assim, ou tu ia fazer curta-metragem, ou tu ia abrir uma banda, começar uma banda. Então a gente começou uma banda, era uma coisa muito simples e muito legal. Então a gente surgiu naquele junto com aquela onda, né, e fomos indo, né, a partir daí. E para mim sempre foi uma quase como uma carreira paralela, né. Eu nunca considerei, quando a pessoa fala, é hobby, assim, né? Não era um hobby, sei lá, era jardinagem, né? A gente, de fato, tinha uma preocupação em gravar e fazer shows e divulgar, né? E fizemos isso ao longo de, né, quase ao longo de mais de 25 anos, né? A gente fez isso intensamente, né? Mas foi algo que surgiu no paralelo, né? Muito próximo, né? Sim. E a Valverde sempre teve um grande conceito, assim, eu lembro dos comentários das pessoas, assim, né, das outras bandas e jornalistas e tal, sempre colocaram a Valverdes como uma banda muito boa, muito criativa, até na ponta, assim, né, desse processo, embora ela não tenha conseguido um grande destaque, por exemplo, um grande hit de mídia, assim, né, como outras bandas tocaram mais em rádio, enfim, figuraram mais no cenário pop, assim, né? Essa era uma preocupação de vocês, assim, ou vocês só faziam o som sem pensar muito no mercado, assim? Como é que era e como é que é isso ainda hoje para vocês? Não, a gente sempre foi uma banda, assim, os primeiros 4, 5 anos a gente era meio destrambelhado, assim, né? A gente estava enfim, no frenesi daqueles primeiros anos né? Enfim, né? A gente tinha uma adolescência meio tardia ali, né? Final 17, 18 anos, depois o início dos 20 anos, aproveitando esse cenário, né? Como eu falei, super efervescente, super interessante, né? Muito, muito rico, né? Então a gente era muito focado em fazer o nosso som do jeito que a gente queria, sem muita preocupação, por exemplo, com produção ou com algum tipo de conceito estético, né? Assim, sem uma preocupação formal, mas sabendo que a gente tinha o nosso jeito de compor, o nosso jeito de tocar. Então, por exemplo, a gente tinha uma pegada, né, de tocar ao vivo. A gente sempre gostou muito de tocar alto, né? Nunca entendemos banda de rock que tocava baixo, certo? E depois, quando a gente começou a ver mais shows de bandas gringas, né, ou tocar com bandas gringas, né, a gente sentiu que era uma preocupação válida, que no Brasil sempre teve, enfim, o Brasil sempre teve uma coisa muito esquisita, por exemplo, da produção de rock. Agora isso, nos últimos 10 anos, isso deixou de ser assim, mas quando a gente começou lá nos anos 90, era muito comum que os discos brasileiros de rock fossem muito baixo e muito agudos, e a gente sempre foi da coisa do som mais pesado, mais encorpado, inclusive ao vivo. A gente sempre teve uma preocupação de tocar com intensidade, né? Mas, claro, a partir no final dos anos 90, começou
a ser um pouco, né, a se disseminar um pouco mais da cultura de fazer as coisas direito. A gente era meio bagunçado, mas a gente começou a entrar um pouco na linha de, olha, a gente tem que cuidar do nosso som, da nossa produção. A gente passou a ser um pouco mais organizado. A gente teve um período de um pouco mais de profissionalização no início dos anos 2000, mas sempre foi uma profissionalização voltada para o som, né, e não tanto para a carreira, né, que era uma mistura de, enfim, uma mistura de direcionamento nosso com incompetência para chegar a mais gente, né? Então também não vou dizer assim, não, nós não chegamos em mais gente porque nós éramos cult ou nós éramos preocupados com a arte. Eu acho que talvez teve um ponto ali que a gente não soube também fazer o trabalho de divulgação e de produção da melhor forma, ou a gente não estava disposto a fazer tudo que era necessário, né? Então, talvez uma mistura de conceito com incompetência, talvez a gente possa dizer, né? E claro, chegou um ponto, né, a partir de 2008, principalmente, aí foi uma coisa semi-consciente, assim. De minha parte foi consciente que eu trabalhando com isso, né, ao mesmo tempo que tocando, ficou muito claro para mim que passou a exigir um trabalho muito mais intenso de marketing para as bandas darem certo, vamos dizer assim, em termos de alcance, né? Que eu, particularmente, eu falo para mim, não estava disposto a investir esse tempo, né? A partir de 2008, 2010, a gente começa a ver bandas que ou tu precisa de uma estrutura para poder fazer divulgação e trabalho em redes sociais, trabalho de marketing digital, ou tu precisa investir muito tempo nisso. A gente não tinha uma estrutura, né? A gente não tinha uma produtora, assessoria de imprensa ou grana para que a gente estava disposto a colocar nisso. E eu não queria assim ser, né, um músico que passa mais tempo nas redes sociais do que compondo ou tocando, né? Também como eu vi acontecer com algumas pessoas, que é o barato de muita gente, mas não é o meu. Sim. Bom, marketing digital tu poderia fazer para a banda, né? Então não estaria fora do teu contexto, mas enfim, entendo a preocupação assim, né, da maneira como vocês lidavam com a banda e com a música, né? E voltando ali àquela questão daquele que a gente estava falando do início dos 90. E agora, inclusive, a gente tem aí o aniversário, né, de lançamento. São 30 anos, né, de lançamento do Nirvana, né, 30 anos de lançamento do Red Hot Chili Peppers, que foi o disco que estourou, né, deles, o Blood Sugar. Blood Sugar, né? Blood Sugar, Sex Magic. que tem o grande hit, né, Give It Away. Enfim, muita coisa saiu ali, né, naquele ano, coincidentemente, assim, grande, quando tu olha assim, pá, esses discos todos foram lançados no mesmo ano, é uma coisa incrível. E ao mesmo tempo... Screamadelica, do Primal Scream, do né? Primal Scream, exatamente. E tem outros que eu não tenho a lista agora aqui. Mas onde eu quero chegar, assim, né? Há quem diga que essa foi a última leva de grandes hits, de grandes bandas que lançaram discos que se tornaram fundamentais, né? Porque a partir dali começa o digital, né? A partir dali as bandas já começa a internet, já a relação com o disco ela vai diminuindo, né? Com a coisa do registro físico, né? E tu, como um cara de estratégia digital, assim, tu acompanhou isso, né? Tu acompanhou Sim. essa migração, assim, da música para o digital e, ao mesmo tempo, o disco se tornando um objeto de culto, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, de que maneira tu enxergou isso, de que maneira tu viveu isso, assim, até no teu consumo de cultura e tal. Eu, assim, o meu consumo de cultura, ele segue, em geral, o que está acontecendo, né? Por exemplo, apesar de gostar muito de música, né, da música ter uma centralidade, assim, na minha trajetória, eu não, por exemplo, eu não peguei a onda do vinil, sabe? Não entrei muito na onda do vinil, né? Mas eu ainda sou muito partidário do álbum, sabe? Eu não sou uma pessoa muito de playlists, né? Ou de uma escuta muito fragmentada. Ainda ouço fragmentado, mas eu gosto muito de álbuns, né?
Acho que o que aconteceu, né, está bastante documentado e comentado por aí. A gente teve né, a partir da década de 90, a gente teve uma sequência de mudanças estruturais, culturais, tecnológicas, econômicas na sociedade, né? Não foi só na música, né? A gente teve assim uma aceleração de transformação digital, principalmente a partir dos anos 2000. A gente teve uma mudança de uma mudança geopolítica, né? De mudança de equilíbrio de poderes. A gente teve uma transferência de produção industrial dos países, né, vamos dizer assim, de primeiro mundo, acho que nem se usa mais essa expressão, mas dos países de primeiro mundo para os países de terceiro mundo, principalmente a China, né, que tem até um professor de marketing digital e um consultor chamado Scott Galloway, que ele diz as impressoras 3D não deram certo, né, não pegaram porque a gente tem uma grande impressora 3D que se chama China, né, que imprime, né, que produz muito e produz barato, né, embora com consequências que a gente sabe quais são. Então, assim, acho que o que aconteceu não foi só no âmbito da música, né, no âmbito da cultura, né, foi uma transformação social, geopolítica, econômica, que eu acho que quem entendeu isso muito bem e documentou isso muito bem, pensou isso muito bem, foi o Manuel Castells, né, no Sociedade em Rede. Ele praticamente descreve ali o que aconteceu, né, quais foram as forças, né, a maneira como a gente está se organizando hoje, né? E, do ponto de vista de banda, né, eu sempre senti que a gente tem que meio que dançar conforme a música, sabe? A gente tem que entender quais são os canais que estão à disposição, qual é o jogo que tem né, que precisa ser jogado e jogar ou não jogar esse jogo, né? Ou construir alternativas. A gente tem também bandas e artistas que constroem as suas comunidades, a sua forma de atuar e conseguem, né, vamos dizer assim, ultrapassar o algoritmo, não depender tanto né, do momento que a gente está vivendo. Mas eu acho assim, é o jogo que se põe hoje para quem quer jogar, né, o jogo da cultura. Né, hoje esse é o ecossistema que a gente tem. A gente tem as redes sociais, a gente tem a internet com os sites, né, a gente tem essa maneira de atuar. Né? Então, embora eu como ouvinte de música ainda seja partidário do álbum, sinta falta, gosta de pensar em álbum, né, e de consumir álbum, essa é a maneira como, né, como o jogo tá posto hoje. Cabe, né, a cada artista ou a cada marca decidir, né, eu vou jogar o jogo do mainstream e vou para as cabeças e vou tentar me valer do algoritmo para chegar a muita gente, ou vou criar, né, uma história particular com alguns canais mais proprietários, né, e montar uma comunidade minha, tentando burlar, né, esse grande sistema né, que está, enfim, que está acontecendo. Né? Então, como exemplo, né, agora não me vem à mente exemplos de músicos, mas eu conheço alguns artistas, algumas comunidades, por exemplo, tem o Fábio Iodres, que é até um cara que teve banda em Joinville anos atrás, né? Ele tem um trabalho de arte oriental, né, onde ele está estudando com um mestre japonês, e ele consegue, mesmo usando as redes sociais, construir uma comunidade dele, uma comunidade de compradores e admiradores, na qual ele usa as redes sociais, mas ele não é assim 100% dependente ou refém. Né? Então, acho que existem essas possibilidades, mas a gente precisa entender o que está acontecendo para poder navegar e fazer as nossas escolhas. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, se eu acabei tangenciando, assim. Não, é isso aí. É que o assunto ele é amplo, né? Ele pega muitas coisas. Se assim, espalha. né? Né? Ele se espalha. Mas assim, eu estava me referindo a essa coisa de que o Forastieri, né, o André Forastieri, que era da Bis, ele tem um livro onde sim. que tem um título bem impactante, assim, né? Que ele fala no fim do rock, né? Como é que é o ano em que o rock morreu, uma coisa assim. E ele coloca que o Nirvana ali foi o fim, né? Claro, muita gente protesta assim, que diz não, o rock nunca vai acabar, né? O rock and roll will never die, o Neil Young. Mas não é essa. Ele quer dizer que o Nirvana foi o último respiro assim da cultura do rock como um movimento, né, que tinha além da música, né, aquela coisa de tu ter uma causa como se o rock fosse uma bandeira, né, e que depois dali
a música foi virando trilha sonora, assim, já não há mais essa relação com uma causa, né? Mas enfim, mas o assunto é bastante amplo e discutível, assim, por isso que eu trouxe essa questão, Não, mas porque tu é um cara que eu estuda isso concordo, Mauro. também, né? Sim, sim, eu concordo. E eu me lembro, inclusive, de uma coluna do Forastieri. Eu acho que, eu não me lembro quando é isso, tá? Mas uma coluna, quando ele tinha coluna na Caros Amigos, onde ele falava sobre isso e ele dizia assim: o rock vai virar jazz, vai virar uma música de iniciados e de pequenos clubes, né? E eu concordo e eu entendo o que ele quer dizer, né? Eu não sou o tipo de pessoa que, né, apesar de gostar de rock, tem uma banda de rock que sente a necessidade de defender ou de proteger ou de colocar numa área de preservação, né? Eu acho assim, o que eu acho que aconteceu, né, indo em cima, né, concordando com essa ideia do Froscheri, o rock deixou de ser um código cultural dominante, né? Ele não tem, né, ele não é mais interessante, por exemplo, para a juventude, como, né, um conjunto de códigos de comportamento, de estéticas, onde que tu abraça inteiro, né, para tu poder te colocar na sociedade, né, para tu poder fazer alguma coisa. Isso não é nenhuma questão de opinião, assim, a gente olha ao redor, né, o rock já não é mais relevante como um código cultural. A gente tem outras manifestações culturais que ocupam o lugar, né, do rock se alguma pessoa quer se expressar, né? A gente tem eu particularmente não acho que seja um problema, porque eu acho que a gente tem. Acho que o pop está fazendo isso de uma maneira interessante, né? Eu estava até escutando no feriadão o podcast do Ricardo Alexandre, né? Sobre o Discoteca Básica, sobre o Sim. Lemonade da Beyoncé, tá? Não sou um grande fã de pop como Beyoncé e Jay-Z, por exemplo, ou Lady Gaga, né? Acompanho, né? Acho interessante, mas não é minha estética, né? Mas acompanho com curiosidade e com interesse, porque é de fato, né, uma manifestação cultural super interessante, super rica, né, com profundidade, que consegue chegar em muita gente, né? Então a gente tem, né, eu falei um pouco assim, acho que os games se tornaram uma manifestação cultural que as pessoas se apropriam para poder se expressar, para poder se colocar, para poder inclusive às vezes combater questões sociais. A ideia de empreendedorismo, embora tenha um monte de problemas, né, a gente fala da cultura startupeira, né? Eu tenho um monte de restrições contra a cultura startupeira, essa ideia de Vale do Silício, mas também tem quem use isso de uma maneira interessante e também é uma opção, que nem eu brinquei ali no início, nos anos 90, outro montava banda, outro fazia curta-metragem, né? Hoje a pessoa, olha, né, não quer ser, né, artista pop, né, ou ter isso como meio de expressão, pode montar uma startup, criar um game, montar um projeto de conteúdo no Instagram. Hoje tem outras opções, tem outros códigos culturais que antes era só o rock, né, que se tinha para beber, né, disso. Então eu concordo, né, acho que ali, só que eu não acho que o último suspiro foi acho que o Nevermind como um movimento, né, como um movimento assim, como um fenômeno global, né, de discos vendendo ao redor do mundo. Mas a gente ainda teve, por exemplo, depois do Nevermind, teve a onda do Britpop, que eu acho que teve uma certa relevância. Depois a gente teve ali, o Ferla fala muito da importância do OK Computer, do Radiohead também, que abriu uma outra via de relação com a música. O Radiohead fez coisas bem interessantes, inclusive do ponto de vista de distribuição musical. Mas eu acho que o último suspiro do rock mesmo para mim foi entre 2000 e 2005, quando a gente teve aquela sequência ali Strokes, depois, um pouco depois, Franz Ferdinand e AAS, sabe? Teve uma White Stripes, eu acho que ali ainda teve, assim, primeira metade dos anos 2000, uma sobrevida do rock, que inclusive eu me lembro claramente de começar a invadir as trilhas de comerciais de televisão, certo? A gente ainda teve, durante um tempo, comerciais de TV com trilhas parecidas com essas bandas Arctic Monkeys, AAS, White Stripes, né? Franz Ferdinand, né? Isso apareceu muito. Depois de 2005, 2006, aí eu acho que o rock como estética, como código cultural, eu acho que aí se foi, assim, né? Eu acho que agora a gente está numa época do pop, do funk, né? Que tem coisas super interessantes acontecendo. Então, tu vai um pouquinho adiante, então, do Forastieri na sobrevida. Eu acho que teve uma sobrevida ali, eu acho que teve. Certo. Bom, e tu estuda isso, né? A gente estava falando nas tuas atividades aqui, tu também é professor, né? Também tem a vida acadêmica, né? De, Sim. de, de, de estudar mesmo, né? Academicamente,
esses assuntos, assim. Tu dá aula na Unicinos, né? Eu dou aula na graduação da comunicação digital da Unicinos, né? E na verdade, assim, essa parte de cultura não é o meu foco de estudos, né? Na verdade, o meu mestrado foi dentro de um outro tema, né, que a gente estava conversando um pouco antes, que é o universo das comunidades de síndromes raras, porque meu filho tem uma síndrome rara, então meu âmbito de pesquisa acadêmica vai por aí. Mas assim, eu estudo, entre aspas, né? Eu acompanho a cultura, né? As manifestações culturais, né? Diferentes manifestações culturais, acabo fazendo uma intersecção com o olhar e com a pegada acadêmica também, né? Indo atrás de artigos e fazendo um olhar um pouquinho mais rigoroso, que não só o olhar de, tá, eu vi nas redes sociais isso, acho isso e aquilo, né? Então, acho que, na verdade, o que eu levo assim para o meu interesse por cultura é o cacuete da academia, né, de não ficar só na superficialidade, né, e enfim, na primeira opinião, ou ficar só no âmbito da opinião. Sim. E também eu não dou aula sobre isso, né? A aula que eu dou é mais sobre marketing digital, planejamento digital, né, interfaces digitais, mas eu acabo levando essa pegada da cultura muito para as aulas, porque os alunos estão imersos nesses temas e para eles interessa muito, e a maneira como a graduação em comunicação digital da Unicinos é proposta e construída, né, também é uma abordagem de comunicação digital que não é exclusivamente mercadológica, também tem um olhar crítico e um olhar cultural, então essas coisas acabam se mesclando. Sim. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu conversei com o Marcelo Firpo, né, Sim, porque eu estava estudando a questão da transformação de uma emissora de rádio com o mundo digital, né? E qual seria o futuro disso, assim, né? Em linhas gerais era isso. Parecido com o que o Porã fez também no mestrado sim, dele. sim. E aí aí eu pedi para o Firpo algumas indicações de autores e tal. E ele disse, olha, eu posso ver alguma coisa, mas eu acho que tu tem que conversar com o Gustavo Mini sobre esse assunto. Né? E tu me deu umas dicas, né? Alguns nomes e tal. Pensando nessa questão, assim, né? De como o mundo digital impactou, no meu caso, uma emissora de rádio, mas toda a sociedade, né? E tu acha que vai dar aonde isso, Gustavo? Tu tem uma bola de cristal, assim? Não? Essa é a Essa pergunta de é US$ 1 milhão, a né? pergunta. Exatamente. Quem souber parte dessa resposta tá com tudo, né? Porque nós estamos passando... Tá todo mundo tentando entender para onde isso vai caminhar, né? E eu falo de rádio, Eu acho TV, que jornal, gravadora, música, tudo. Né? sim. Eu acho que no espírito do design estratégico, né, que foi a disciplina na qual eu fiz o mestrado, eu acho que o ponto é a gente reformular a pergunta, né? Eu acho que a gente pôde até os anos 90, a gente podia perguntar onde é que isso vai dar, né? Ou seja, o que vai acontecer, olhar para frente. E tem metodologias e tem disciplinas inteiras sobre, né, enfim, futurismo, prospecção de futuros, né, análise de tendências. Mas eu acho, né, eu entendo, assim, a partir da minha prática profissional e do que eu pesquiso, eu entendo que não tem mais muito como a gente prever o que vai acontecer. Né? E não sou eu que digo isso, tem uma série de autores e pesquisadores que falam isso, dada a velocidade, a quantidade de elementos envolvidos, né, na sociedade, na cultura, que estão em movimento hoje. Agora, o que eu acho que a gente pode fazer, né, primeiro, perguntar para onde que a gente quer ir, né, o que a gente quer construir daqui para frente. Né, esse é um primeiro ponto. Se permitir perguntar o que a gente quer construir daqui para frente, em vez de para onde as coisas vão. E, em segundo lugar, construir, né, abrir um espaço, construir as condições que nos permitam pensar isso e fazer essa construção. Né? Porque uma coisa que acontece hoje, e eu acredito que é a experiência de todo mundo, ou de quase todo mundo, é a dificuldade de olhar para frente, né, e conseguir se planejar os seus projetos e pensar, né, como é que a gente vai adiante, especialmente, né, nesse momento bizarro que a gente está vivendo na política,
e especificamente na política nacional, né? Parece que não tem futuro, né? Parece que, né, como diz o meme, parece que todo dia é um 7-1, né? E Sim. de fato, né, um momento super, super difícil, né, de volta do autoritarismo, essa volta desse conservadorismo bizarro, né? Mas eu acho que o trabalho, né, e a pergunta é o que a gente quer construir e como é que a gente põe de pé as condições para poder imaginar e construir algo melhor à frente, né? E não são questões triviais, né? Porque não é simplesmente, tá, preciso arrumar um tempo para parar para pensar. A gente precisa realmente quase que abrir a fórceps, tempo e espaço, né? Para poder pensar, né, o mundo à frente e ir atrás de quais são as ferramentas, né? Quais são os autores, quais são os conceitos, quais são as práticas que eu consigo utilizar para poder construir algo melhor ali na frente, porque as ferramentas e as práticas vigentes, né, estão poluídas. Então a gente por exemplo, né, qualquer projeto que a gente pense que envolva redes sociais, a gente tem que pensar como é que eu não deixo o meu projeto se tornar uma luta inglória por audiência e por engajamento, e quando eu vejo, eu estou mais preocupado em engajamento do que em construir o conteúdo, né, ou construir o projeto que eu queria construir. Então, isso significa poder pensar nas condições, né, de desenvolvimento desses futuros alternativos, né? Eu Sim. me cercar de ferramentas, autores, parceiros, conceitos que não me tornem refém dessa velocidade maluca, né, e desse momento degradado que a gente está vivendo. Sim. Depois a gente volta a esse tema de consumo de notícias, consumo de coisas que é muito rápido, muito intenso, né? E que acaba, às vezes, a pessoa se perde nesse volume, né? Mas eu pedi, falando no Firpo, que ele mandasse 2 perguntas para mim fazer para ti aqui. Meu grande amigo Gustavo Mini, 2 perguntas para ti. Como é que tu faz para conciliar toda a correria do dia a dia, todas as atividades que tu desempenha com a tua prática budista? E a segunda pergunta, de que forma uma coisa influencia na outra? Já mudando de assunto, né? Outra pergunta de $1 milhão, né? Não, mas tem uma resposta bem objetiva, né? A minha prática budista, o que me ajudou a conciliar, né, com uma rotina atribulada e corrida, né, de trabalho, estudo, aula, família, né, projetos culturais, são dicas dos professores budistas, dos mestres budistas, né? 2 dicas que eu recebi em palestras, ensinamentos que eu peguei para mim como, isso aqui eu preciso manter. Se eu me segurar aqui, né, eu vou conseguir, enfim, manter minha prática budista cotidiana. Uma é fazer todos os dias, né? Então, assim, eu tenho uma prática de budista de todos os dias. E para isso, né, a segunda dica é eu tenho uma prática muito simples e muito rápida para os dias que eu estou corrido, né? Então, foram dicas de mestres budistas que eu recebi ou diretamente ou, né, em palestras, ou seja, não precisar, né, a prática espiritual muitas vezes as pessoas acham que envolve tu armar um circo, né, tu ter condições especiais para fazer. E eu em parte aprendi, em parte tive que desenvolver a capacidade de, olha, o que eu tenho é 15 minutos. Então eu vou fazer nesses 15 minutos eu vou sentar e vou fazer a minha prática, mas eu vou fazer todos os dias, né? Então, melhor. Aí, isso é muito de cada um, né? E da relação que cada um tem com a sua prática espiritual e as instruções que recebe. Mas, para mim, o que funciona é 15 a 20 minutos por dia é melhor do que uma vez por ano fazer um retiro de 7 dias, por exemplo. Se puder fazer as 2 coisas, melhor, né? Mas, assim, todo dia um pouquinho, né? Eu uso essa dica para muitas coisas. Assim, todo dia um pouquinho é melhor do que algo irregular, uma vez por semana ou 2 vezes por mês. Tu tá falando de meditação, é isso? Sim, A tua sim. Para prática, meditação, contemplação de textos, ou estudar, enfim, fazer uma imersão ali no assunto. E
E como é que tu descobriu, como é que o budismo apareceu para ti, assim? Como é que o mestre surgiu? E tem aquela frase, Isso né? também. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né? É uma frase que eu gosto muito, assim, e que eu li há muito tempo atrás, assim. Quando que Sim. apareceu o mestre para ti? Não, na verdade, assim, eu não tive nenhum momento de. Eu considero minha prática espiritual mais assim uma. Eu vou usar uma palavra clichê, assim, mas uma caminhada, né, de também quase 30 anos, do que propriamente algum momento de insight, né? Então, o que aconteceu foi que, né, também naquela época de efervescência dos anos 90, né, numa época de excessos, eu comecei a procurar uma prática espiritual, achei que precisava, né, responder algumas perguntas que tinha uma outra forma enfim, de responder elas, que não a maneira como eu estava buscando. E, de novo, a intersecção da música, né, com esse universo, porque eu me lembro que nessa época eu fiz minha primeira, enfim, né, viagem para a Europa e eu comecei a entrar em catedrais e eu estava muito impactado pelo espaço das catedrais. Né? Mas eu não tenho uma conexão forte com o catolicismo, mas eu gostava muito daquele espaço de contemplação. Comecei a procurar, não tinha, a internet era muito rudimentar na época, né? A gente não tinha Google, não era só botar no Google práticas espirituais, meditação, budismo. Eu ia em livrarias na área, né, na seção de espiritualidade e comecei a perguntar para pessoas, né? E comecei a ficar ligado nesse assunto. E nessa época tinha o Tibet Free Concert, né, que o MCA do Beastie Boys organizava. O MCA se vinculou ao Dalai Lama, né, ele se tornou aluno do Dalai Lama e ele começou a fazer uma série de festivais, né, com bandas do rock independente, principalmente americano, mas também europeu, chamado Free Tibet Concert. Então eu tinha isso na cabeça. O MCA é budista, talvez algo esteja, né, tem algo interessante. Eu sou super fã de Beastie Boys, adoro Beastie Boys, né? E comecei a procurar, caí em alguns livros budistas, aquilo fez sentido, uma amiga minha me indicou um centro budista, comecei a frequentar, e assim foi indo, assim, comecei a frequentar palestras, retiros, cursos, e achei que aquilo fazia sentido e aí estou. Assim. Sim. Não foi assim, não caiu um raio na minha cabeça, nem se abriu, não se abriram as nuvens e eu vi um arco-íris, foi uma coisa muito assim de, acho que isso aqui faz sentido, continuei indo, as práticas que eu fazia e faço, eu vejo que tem, né, que me trazem um certo benefício, né? E respondendo a segunda pergunta do Filipe, né, como é que isso, que tipo de benefício isso traz, né? Então, ao longo do tempo, né, também de maneira sistemática, né, acho que se tu tem uma prática espiritual uma prática espiritual autêntica e feita de maneira assim com o mínimo de regularidade, né, tu desenvolve alguma clareza em alguns assuntos, clareza no sentido intelectual, não clareza também não sobrenatural, né, uma certa clareza. Tu tem ferramentas para poder lidar com os rolos do dia a dia, né, que no caso do budismo o principal ponto é, né, ter uma clareza sobre o que está acontecendo e desenvolver compaixão por todo mundo e não só pelas pessoas que são próximas a ti. Sim. E no meio disso tudo tá a cultura pop, né? Sempre envolvida, até mesmo na relação com a vida espiritual. Eu estava assistindo agora, um pouco antes da gente conversar, a tua palestra no TEDx Laçador, né? Que tu fala... o título é sobre cultura pop, mas na verdade tu começa dizendo, eu vou falar sobre paternidade, né? E claro, aí tu faz uma relação ali com as coisas da cultura pop que te fazem... que faz a tua cabeça, para também usar uma expressão bem antiga, assim, né? E te ajudam e tal, e na relação com a questão do teu filho, né? O teu filho tem uma síndrome Isso. rara, né? Qual é mesmo o nome da síndrome? É a síndrome de Prader-Willi, né? É uma síndrome que quem tem Prader-Willi, né? O jornal é O País, né? Até eu digo isso no TED lá. O jornal O País chamou essa síndrome de a síndrome dos 1000 sintomas, né? A síndrome rara dos 1000 sintomas, porque tem
enfim, tem um número grande de sintomas que quem tem Prader-Willi desenvolve, mas os principais, né, são a hipotonia, né? Então, quem tem Prader-Willi, parecido com quem tem síndrome de Down, tem o corpo é mais molinho, vamos falar assim, falando popularmente, né? Tem Sim. mais massa gorda do que massa magra. Então, toda a parte de desenvolvimento motor, né, exige assim um trabalho nos primeiros anos de muita fisioterapia, né? Outro ponto da síndrome de Prader-Willi, né, um dos outros vários pontos, é um atraso de desenvolvimento motor e cognitivo, que é um espectro, né? Tem pessoas que têm atrasos muito severos, tem pessoas que têm um atraso mais menos, né, menos severo, menos severos, e tem uma questão de dificuldade de aprendizagem, mas talvez o sintoma mais dramático, mais complicado, é um interesse em comida, né? Uma obsessão por comida, que nos casos mais graves isso pode dar em obesidade mórbida, né? É uma coisa bem problemática, mas que também é um espectro. Tem pessoas que têm isso mais leve, tem pessoas que têm isso de maneira mais intensa, assim, né? Mais pesada. E, enfim, por ser uma síndrome que tem vários fatores, né, quando a gente descobre, né, quando a gente tem o diagnóstico, tu fica super perdido. Isso é muito comum em diversas síndromes e questões que as pessoas, né, quando as pessoas descobrem que tem. E um dos recursos que eu tive, né, para lidar com isso foi a cultura pop. Foi quando eu comecei a descobrir diferentes obras, livros, discos, artistas que tocavam nesse tema, né? Então, por exemplo, o Neil Young tem um filho com paralisia cerebral, né? Foi algo que me ajudou muito a saber disso. Tem seriados e filmes. Tem um filme bem famoso, né? Bem clássico nesse sentido, que é o Óleo de Lorenzo, né? Eu brinco, né? Eu brinquei no TED, né? Quando eu construí o texto do TED, que saber que os X-Men são mutantes, né? Que eles têm uma mutação genética e que meu filho também tem uma mutação genética, me ajudou também a aceitar, né, o diagnóstico dele, porque eu pensei, olha, se meu filho tem né, uma mutação genética, ele é um mutante, então, pô, que legal que meu filho é um mutante, eu sempre fui fã de X-Men, adoro, né, X-Men não leio tanto hoje, mas li muito, né, então aquilo que me deu um calorzinho no coração, assim, falei, olha, tem um monte de dificuldades, mas pelo menos eu posso dizer que meu filho é um mutante e ele poderia entrar na escola do professor, né, do professor Xavier, né? Então isso me deixou feliz, né? Os, Então os, os essa replicantes. Os replicantes têm uma música, né? Mas nossos filhos serão mutantes. Como é que é? Ah, me veio agora essa frase, mas não lembro que música é. Acho que é Replicantes, que fala que nossos filhos serão mutantes. Mas, mas ali na palestra, isso já faz alguns anos, ele estava com 3 anos, né? Na palestra. Hoje ele está isso. com 9. Ele está com 9 anos. Tá. E como é que tá hoje essa relação tua com ele? Ele vê o X-Men contigo, não? Ele tem os gostos da geração dele, né? Sim. Agora ele está agora ele tá na fase dos mangás e tem as séries que ele curte também. Mas ele está super bem, né? A síndrome de Prader-Willi, ela, como eu disse, ela tem um espectro, né? E ele tem algumas questões que para ele foram fáceis, né? E depois de um período ali né, dos primeiros 5 anos de muita fisioterapia, fonoterapia, diversos atendimentos terapêuticos, ele tá super bem, né? Tem os desafios que são comuns para Prader-Willi, ele tem que cuidar muito da alimentação, então ele é uma criança que nunca comeu sorvete, picolé, doce, brigadeiro, que não fosse especiais que a gente fizesse, né, sem açúcar, né? Ele não toma refrigerante, não toma suco com açúcar, então ele tem uma série de restrições que é problemático, né? É difícil na rotina, é difícil emocionalmente, coisas que ele não pode, mas faz parte, né? Não pode, não pode. Ele tem que fazer muito esporte, né? Ele precisa fazer assim. Ele estava antes da pandemia fazendo assim 4 dias de esporte por semana por conta da hipotonia e do controle de peso também, né? E ele está numa escola regular, mas ele faz um reforço de vez em quando de matemática. Quando ele está com alguma dificuldade, ele precisa de um certo reforço, né? Uh, mas eu ia dizer que isso é muito particular, individual, mas não é só individual, certo?
parte é do espectro dele, são dificuldades que ele tem. Ele tem algumas dificuldades de Prader-Willi que outras crianças com Prader-Willi não têm, e as outras crianças têm e ele não tem. Por exemplo, algumas crianças com Prader-Willi têm uma questão de coluna, né, uma escoliose muito acentuada, precisa operar, ele não teve isso, né? Mas o que eu quis dizer dele, né, que tem algumas questões que são particulares dele, mas não é só particular, é que assim, a gente também, né, ele nasceu numa família que tem condições sociais para dar o melhor tratamento para ele, né? Então, infelizmente, a gente sabe de casos de crianças com Prader-Willi, de pessoas com Prader-Willi, que, né, nascem em famílias que não têm todas essas condições e o atendimento, né, enfim, o apoio público para isso não é total, né? Então, chega em escola que não tem a parte de inclusão bem preparada, né, não tem acesso total ao atendimento de saúde que precisa, né? Então, não basta só a família, não basta só os amigos, não basta só os médicos, tem que ter também né, uma configuração social que permita que essas outras crianças também possam se desenvolver, né, com todo o seu potencial, né? Isso implica, né, em a gente ter melhores políticas públicas de saúde, não só de saúde, de assistência social, de educação, para a gente poder pegar essas crianças né, que não têm uma boa condição social e puxar tudo que elas têm de melhor, porque se tu puxar, vem, sabe? Esse é o ponto, né? A gente sabe de crianças que não se desenvolveram tão bem, não por causa delas, mas porque não foi dada a elas as mesmas condições que foram dadas, por exemplo, ao João Gabriel, sabe? O João Gabriel teve muito mais condições de se desenvolver, então não é justo, né? Então a gente precisaria ter um olhar para essas crianças que têm outras síndromes e doenças raras e dizer o que tu precisa, né? Tá aqui, porque essa criança se desenvolve, se der a condição, ela se desenvolve super bem, né? Desenvolve o potencial, não para colocar ela dentro de uma certa normalidade, não é esse o ponto, né? Esse é um conceito que nem se trabalha mais, mas assim, tudo que ela puder, que ela quiser fazer, né, que ela consiga desenvolver isso. Isso é muito importante, né? A gente precisa construir isso. E a gente tem alguns deputados, alguns senadores que atuam por isso, né? Mas precisa mais, né? A gente precisa de mais. Sim. E tu fala também ali que os filhos são estrangeiros pra gente, né? Sim. E eu me identifiquei bastante com essa fala, porque quando os filhos nascem, assim, a gente tem uma tendência a querer mostrar muita coisa, indicar muito caminho, né? E depois tu vê que não é bem assim, né? Eles têm... Tu pode influenciar, claro, mas eles vão fazer as escolhas deles, né? E, aliás, eles querem isso, né? E muitas vezes, quando tu quer forçar um pouco a barra, aí é que não funciona, né? Então, mas isso tu vai aprendendo no decorrer, né? No Sim. decorrer da caminhada, né? Da paternidade, assim. Mas... Essa ideia eu peguei, né? Eu meio que adaptei assim, de dois livros ou textos, né? Um é até de uma pessoa, né, de moral questionável, assim, que eu não gosto muito, que é o Diogo Mainardi, né? Não gosto dele, assim, muito como pessoa e a maneira como ele se posiciona aí na esfera pública, mas ele tem um filho com paralisia cerebral, que né, quando nasceu o filho dele, ele escreveu uma coluna na Veja, né, muitos anos atrás, eu lembro disso. onde ele comparava o filho dele e dizia, assim, na verdade é como se meu filho fosse búlgaro, né? Ele é de uma outra nacionalidade. Então eu peguei daí essa ideia e inclusive, de novo, apesar de não gostar do Diogo Mainardi, ele tem um livro sobre o filho dele chamado A Queda, que é muito interessante e que me ajudou também, certo? Nessa época do diagnóstico. E o outro é nossa, agora me deu um branco, é do livro Longe da Árvore, né? Simplesmente me fugiu o nome do autor, mas é um autor que eu cito no TED, também no texto do TED, né? Já vou me lembrar, onde ele fala dos conceitos de identidade vertical e horizontal, que a gente tem a nossa identidade vertical, que a gente recebe da família, e a identidade horizontal é aquela que a gente desenvolve com os nossos pares. E é muito comum que quem tem uma síndrome, uma doença rara ou algum tipo de condição diferente, desenvolva essa identidade horizontal de maneira mais forte, né? Então, é um pouco, né, o que acontece, né, com quem, por exemplo, o João Gabriel, ele tem né, as coisas que ele recebe da gente, mas ele também faz parte da comunidade de Prader-Willi, né? Ele tem um pouco dos hábitos e dos costumes de quem tem Prader-Willi,
né? Então, a gente poderia dizer assim que todo filho, né, eu falo isso ali, né, todo filho é um pouco estrangeiro, mas um filho com uma síndrome rara é como se fosse um país um pouco mais distante, né? Então, assim, todo mundo que tem filho, né, o filho é da Argentina, do Uruguai, mas uma síndrome rara é como se o filho fosse da Ásia, sabe? Tem algumas coisas um pouquinho mais diferentes, assim, que a gente aprende, né, também a lidar e a compor. Certo. Ah, bom, Gustavo, são muitos assuntos, né? Que a gente passou assim alguns rapidamente, mas de qualquer maneira foi muito legal o papo. Eu só queria, para fechar, assim, falar nessa coisa do que tu falasse, né? Desse consumo de rede social que hoje é um problema e às vezes uma solução, né? Mas é uma coisa que está aí, né? Que faz parte do dia a dia, inclusive para os filhos, né? O consumo, o tempo que fica com as telas, né? Que é uma coisa que está sendo super discutida, assim, né? Tirar o filho da frente da tela, né? Quando a gente também fica bastante tempo na frente da tela. E esse consumo, né, de notícia, de fake news, a substituição dos antigos jornais, né, e telejornais que hoje estão diminuindo sua importância, né? Quer dizer, essa mudança que a gente sente, assim, eu sinto falta de ler o jornal, né? Porque o jornal já está também ficando, já é obsoleto, assim, né? E, de novo, talvez seja uma pergunta de $500 mil, mas é uma pergunta, né? Como conviver com tudo isso? É a pergunta que eu faço para a gente fechar. Tá bom. Não, mas eu acho que eu acho que tem um caminho, embora ele não seja muito fácil, né? Primeiro, eu também sinto muita falta de ler jornal e revista, mas eu descobri que não é por causa do papel, embora eu também goste de papel. Eu sinto muita falta de ler algo que termina, sabe? Tanto que eu leio, todos os dias, por exemplo, eu leio a Folha, né? E eu leio a Folha, eu leio a edição da Folha. Eu não abro o site e fico assim, senão tu não sai nunca quando tu vê, tu não... Eu leio lá os textos daquela edição, dou uma olhada, né? Não leio absolutamente todos, mas para ter assim, bom, alguém que é profissional e que é melhor do que eu em edição escolheu determinados assuntos, né? E então eu vou dar uma olhada nessa seleção, principalmente quando eu não tenho tempo. Então eu gosto de algumas newsletters, a gente tem aqui, né, a Matinal aqui em Porto Alegre, que eu acho sensacional. Então alguém faz um trabalho de edição, né, de edição profissional. É a coisa que eu mais sinto falta. É óbvio que eu também navego, né, e faço as minhas próprias conexões, vou atrás das minhas fontes, mas eu acho que faz falta muitas vezes esse trabalho, essa edição de algo que termina. Olha, terminei de ler isso, né? Essa cultura do feed infinito, eu acho que realmente é um problema, né? E eu acho que a maneira de abordar isso é a seguinte: tem um autor que tem um livro, agora minha memória está começando a me trair, tá? Que ele compara a música à água, né? Foi até o Matias que me indicou muitos anos atrás, o Alexandre Matias, onde ele disse, olha, a música, a gente vai consumir música no futuro como a gente consome água. De fato, aconteceu no caso do streaming, né? Que né, a música, o streaming está circulando ali, eu abro e fecho a torneira, né, de acordo com o que eu preciso, né? E eu acho que essa lógica, né, essa metáfora da água passando pelo encanamento e de eu abro e fecho quando preciso, eu acho que é a metáfora perfeita para a maneira como a gente deveria consumir conteúdo para ser algo saudável hoje, né? Então, hoje a água, né, tu não deixa a água correndo em casa do chuveiro e das torneiras. Então, assim, olha, preciso lavar a mão. Eu vou lá, abro a torneira, lavo a mão e fecho a torneira. Preciso tomar banho, preciso tomar água. Eu não deixo aberto correndo, né? E eu não fico assim 20 minutos lavando a mão, né? Eu lavo a mão e fecho a torneira. Eu acho que a nossa relação com o conteúdo poderia ser algo parecido, sabe? Eu preciso ou quero entrar nas redes sociais. Eu abro a torneira e depois de um tempo eu fecho a torneira, eu saio, né? Mas tem que saber a hora de fechar, né? Tem que saber. Aí eu acho que é o segundo ponto, né? Segundo ponto que tem a ver né, que tem a ver com a ideia com a prática de meditação, né? E tem a ver também com o que eu falei antes, que é a gente construir essa capacidade de lidar com o contexto atual, que é assim, a gente precisa construir
essa autonomia interna de abrir e fechar a torneira do conteúdo, sabe? Que também a gente não tem esse treinamento, a gente não tem esse treinamento cognitivo na escola, a gente não tem lugar nenhum, né? Algum tipo de educação cognitiva, né? Que para o budismo é um tema muito caro, né? Que é uma educação interna de entender os teus próprios movimentos internos da mente. Olha, agora eu estou assim, agora eu estou assado, agora eu vou fazer isso, retomar o timão, né? Das tuas ações e das tuas atitudes a partir de um ponto de vista interno, né? E tem um livro, tá, muito bom chamado Como Viver na Era Digital, certo, do School of Life. Deixa eu até só pesquisar aqui. Hoje eu estou ruim de nomes de autores. Tá? Como Viver na Era Digital, tá? Que é do não está aparecendo o nome dele aqui. Mas, enfim, é um livrinho que estava fora de catálogo e voltou, sabe? Tipo um pocketbook, Tom Chatfield, certo? Tem em português, tá 30 reais, assim, certo? E onde ele diz desses dois modos, ele diz, olha, a gente tem que desenvolver o modo quando a gente vai pesquisar alguma coisa específica ou ler alguma coisa específica, né? E o modo quando a gente vai simplesmente navegar, né? A gente tem que retomar o timão disso, retomar a autoridade sobre o nosso consumo de conteúdo, né? A gente tem que saber abrir e fechar a torneira. Isso tem um pouco de entendimento das ferramentas, saber como elas funcionam, mas também um pouco de autoconhecimento. Certo. Tá aí uma boa dica, então, para fechar, né, o nosso papo nessa conversa aqui no nosso podcast. Te agradeço muito, Gustavo. A conversa. Eu que agradeço. Poderíamos falar muito mais sobre tudo isso, né? E rende, né? Rende muito, claro. Afinal, estamos falando sobre a vida, né? E poderíamos também trazer outras pessoas e ampliar esse assunto, mas quem sabe numa outra oportunidade, assim, no outro formato, a gente retoma esses assuntos aí. Mas por enquanto te agradeço muito a conversa e todo esse conteúdo. Tá, eu que agradeço também. Foi um prazer, assim, é muito bom conversar sobre isso, né? E, enfim, ainda mais contigo aí que eu tenho como uma referência, né, no mundo da música, do jornalismo. Super obrigado. Muito obrigado. É bom ouvir isso. Então tá, um grande abraço aí e boa sorte aí nos trabalhos e nas tuas questões da tua vida também. Até mais então. Beleza, obrigado. Gustavo Mini. Tchau.